Agradecemos a você, uma marca histórica que o Imagem e Credibilidade atingiu graças à sua audiência. Afinal de contas, Rodolfo Lago, são mais de 1 milhão de pessoas ou visualizações destes conteúdos. É isso aí, gente, e por isso que a gente brinda e brinda com você, porque você é que nos fez atingir essa marca, que é muito importante para nós. Muito obrigado. Muito obrigado e continue com a gente. É isso aí, 1 milhão de agradecimentos. Começa agora Brasília Já. Você estranhou que, primeiro, eu estou de volta. Segundo, não teve tema de abertura. Por que será? Porque hoje é um dia atípico. Primeiro, saudade de todos vocês. Passei aí praticamente 20 dias afastado. Preparamos os conteúdos de final de ano que esperamos que vocês tenham gostado. Não somente do que aconteceu no ano passado, mas do que a gente imagina que acontecerá neste ano que se inicia. O meu parceiro, colega, jornalista e amigo Rodolfo Lago esteve com vocês na semana passada e agora essa semana é comigo. Ele também vai ter direito à sua folga merecida e eu aqui, de maneira solo, estarei com vocês durante todos os dias dessa semana. E por que não teve um anúncio ou uma chamada ou uma manchete do que eu tenho para falar hoje? Porque eu trago para vocês um pouco do que eu vi neste período de férias. E não acho que o conteúdo nosso mudou. Não estamos deixando de falar de política, de economia nem de poder. Na verdade, o que eu vou falar com vocês sobre o que eu vi, percebi e analisei para que vocês entendam o que está acontecendo no país, pelo menos por onde eu andei, é justamente o que tem a ver diretamente com os assuntos de política, economia e poder. Em especial, diante do fato que ocorreu esse final de semana, que aqui é um programa jornalístico, é um conteúdo jornalístico, e a gente não pode fugir dos fatos, do que acontece de notícia, seja na capital do Brasil ou no Brasil como um todo. E este final de semana em especial foi marcado terrivelmente pelas fortes chuvas que caíram no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo. No caso do Rio de Janeiro, já chegamos a 9 mortes, 9 óbitos, enfim, uma tragédia. E ainda pode ter mais pessoas que estão desaparecidas que possam ser encontradas, se Deus quiser, com vida, ou aumentar essa dura estatística das mortes no Rio de Janeiro. E o que eu venho falar de Rio de Janeiro? Porque lá foi o momento que eu passei os maiores dias, os principais dias desse meu período de férias. Mas não deixei também de passar em Belo Horizonte. Para quem já me conhece sabe, eu morei em Belo Horizonte, na verdade nasci em Belo Horizonte, morei no Rio de Janeiro há alguns anos, tenho um filho carioca, enfim, estou em Brasília há muitos anos, tenho uma filha brasiliense e fico muito nessas cidades e principalmente nesses locais, que é o Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o que eu vi no Rio de Janeiro em especial, neste final de ano, me chamou negativamente muita atenção. E aí vem o ponto relativo à política, à economia e ao poder. Nós tivemos um ano de 23 que nos conteúdos que fizemos de final de ano, você que acompanha todos os dias, pôde perceber que foi um ano meio que de arrumação da casa. Em Brasília havia um sentimento muito forte por parte do governo eleito, do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de alguns entes políticos que também habitam a capital federal, de que a casa teria que ser arrumada, ou seja, teria que se resolver um pouco do que aconteceu no Brasil, em especial depois do 8 de janeiro. O 8 de janeiro já completou o seu primeiro ano, já passamos dessa fase. Agora é hora, de fato, de trabalhar o novo Brasil, de trabalhar um Brasil que vai fazer as entregas que foram prometidas pelo presidente Lula enquanto candidato e que levaram ele ao poder e que precisam acontecer agora. Por quê? Porque o que vi no Rio de Janeiro é de uma pobreza que está aumentando muito a cada dia. Enxerguei pessoas morando na rua, e não que isso seja uma novidade no Rio de Janeiro, mas agora aumentou e muito o número de moradores de rua, e ainda com uma novidade que não havia até poucos meses atrás. Eu vou no Rio de Janeiro de uma maneira constante, mas o que eu vi dessa vez agora foi de uma maneira terrível, porque além dos moradores tradicionais, aumentou a população de rua, e aumentou inclusive com venezuelanos, com imigrantes que chegam ao Brasil buscando apoio e não conseguem, buscando refúgio e acabam engrossando essa quantidade de pobres que habitam as grandes cidades. E como se não bastasse, as pessoas revirando os lixos. Cheguei a ver
em alguns bairros importantes do Rio de Janeiro, pessoas que você olhando aparentemente, até pouco tempo atrás, tinham um emprego, tinham uma colocação na vida, talvez tivessem até uma condição melhor de viver, mas agora estão justamente revirando lixo. E você vê, não são pessoas características que moram na rua. A gente conhece isso quando mora no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. Por quê? Porque lá também vi a mesma situação. Não vi os venezuelanos, não enxerguei os moradores de rua que vêm de outros países buscando refúgio no Brasil e acabam ficando também na pobreza, mas vi moradores de rua de Minas Gerais, em especial de Belo Horizonte, vi também pessoas revirando lixos e vi um aumento da sensação de violência nessas duas cidades. São duas cidades importantes. Rio de Janeiro sempre foi um pequeno retrato do que é o Brasil. A gente brinca que é um microcosmo. O que acontece no Rio de Janeiro acaba refletindo no Brasil, seja de bom, seja de ruim. E o Rio de Janeiro não está passando uma época boa. Está doente o Rio de Janeiro. Está empobrecido o Rio de Janeiro. Belo Horizonte não está diferente, um pouco melhor do que o Rio, talvez por não ter o atrativo que o Rio de Janeiro tem, não somente para o Brasil, mas como para muitas pessoas que saem de outros países para tentar, neste nosso país, uma melhoria de vida que não estão encontrando. Até porque os nossos brasileiros também não estão chegando nesse ponto. E porque isso tem tudo a ver com política, com economia e com poder, porque as decisões saem de Brasília. Portanto, o ano de 24 iniciou, e ele inicia com a necessidade de o governo fazer suas entregas. Entregas na área econômica, entregas na área política, entregas na área social. Não mais ser um país que é de arrumação, porque esse tempo passou. Agora é um tempo de fato, de prática, de ação, de mudança do que a gente tem visto. A pobreza no Brasil tem aumentado, a violência tem crescido. A vida nas grandes cidades tem piorado, a sensação da população não tem sido boa. Portanto, é a hora do governo central começar a fazer suas entregas, até porque temos eleições municipais neste ano, no segundo semestre. E a presidência da República, no caso do presidente Lula, pode começar a enfrentar difíceis situações ou resistências maiores do que teve no primeiro ano, porque agora os próprios políticos começam a enxergar os seus redutos eleitorais, as suas necessidades de crescimento e já começam a olhar a próxima eleição que definirá justamente os próximos candidatos à presidência, a governos estaduais e também ao Congresso Nacional. Portanto, essa base, que nunca foi muito forte para o presidente Lula, pode ficar ainda mais difícil de ser lidada neste ano, se essas entregas não ocorrerem. Portanto, eu retorno a este conteúdo, feliz de encontrar vocês novamente, mas lembrando que o ano começa com muitos desafios, com a necessidade de entregas por parte do governo federal e com uma clara realidade que pude enxergar diariamente nos dias que estive fora de Brasília: o empobrecimento de grandes capitais e também o aumento da violência, é claro, com um clima que torna o cidadão mais desanimado. Mas a gente sabe que o ano está só começando e as decisões saem de Brasília. Portanto, que seja um ano próspero, que as entregas que foram prometidas sejam feitas, para que politicamente o governo federal tenha seu apoio ou enfrente grandes dificuldades, porque as eleições municipais são um aviso, um alerta e um momento crítico para o ano de 24. Daqui encerramos agradecendo, claro, sempre a sua audiência, pedindo, como o meu parceiro Rodolfo Lago sempre faz, que você vá lá, clique, apoie, faça o que você deve fazer para nos ajudar, que é justamente compartilhar este conteúdo e divulgá-lo. Nesta semana, voltando a dizer, estarei sem Rodolfo Lago, mas tentando levar o melhor para você com o fato do dia, a partir de amanhã. Muito obrigado.